Lula enfrenta o pior momento de aprovação de seus 3 mandatos, enquanto Tarcísio de Freitas cresce silenciosamente como o novo nome forte da direita brasileira. O petista perde força, o governador de São Paulo ganha terreno, e essa dinâmica pode definir as eleições de 2026. O que está por trás dessa reviravolta? E será que Tarcísio desafiará Bolsonaro na corrida pelo Planalto? Fica até o fim, porque essa disputa já começou nos bastidores. O Brasil vive um momento decisivo na sua política. Lula, que já foi considerado um dos presidentes mais populares do país, agora enfrenta o pior índice de aprovação de todos os seus mandatos. A economia não reage, a inflação e os juros altos castigam a população, e as promessas feitas durante a campanha não se concretizaram. O resultado é uma crescente insatisfação popular e um governo enfraquecido, que parece não saber como recuperar o apoio perdido. Enquanto isso, no outro extremo desse cenário, Tarcísio de Freitas cresce de forma impressionante em São Paulo. Sem alarde, sem grandes movimentações, o governador conquista a confiança dos paulistas com uma gestão eficiente e resultados visíveis. Sua popularidade não para de subir, e o favoritismo para a reeleição já é quase incontestável. Mas será que Tarcísio seguirá no comando do estado mais rico do Brasil ou aceitará o desafio de disputar a presidência em 2026? Essa reviravolta entre o enfraquecimento de Lula e a ascensão de Tarcísio pode redefinir os rumos do país nos próximos anos. Nos primeiros 2 anos de seu 3º mandato, Luiz Inácio Lula da Silva apostou alto no aumento de gastos públicos, com a promessa de impulsionar o crescimento econômico, gerar empregos e melhorar a vida da população. No entanto, a realidade foi outra. A inflação persistente, os juros elevados e a falta de confiança do mercado travaram o desenvolvimento do país. O resultado dessa política foi um cenário de estagnação, frustração popular e, consequentemente, uma queda expressiva na sua aprovação. Segundo pesquisas recentes, Lula enfrenta o momento mais delicado de sua trajetória política. O desgaste não se limita à economia. Questões como a insegurança pública, a falta de uma base sólida no Congresso e o crescente sentimento de insatisfação com a condução do governo contribuíram para que o presidente chegasse a esse ponto crítico. Enquanto isso, a oposição observa atentamente. O enfraquecimento de Lula não passou despercebido e, com a popularidade do governo em baixa, crescem as expectativas sobre o papel que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pode assumir nos próximos anos. Ainda faltam 2 anos para as eleições, mas as movimentações já começaram e os bastidores políticos nunca estiveram tão agitados. O que pouca gente percebe é que o sucesso de Tarcísio não é obra do acaso, e a forma como ele vem se destacando pode definir não apenas o cenário político paulista, mas também o nacional. Nos próximos minutos, vamos entender como esse crescimento tem acontecido e por que Tarcísio se tornou a maior aposta da direita para 2026. Tarcísio de Freitas tem se destacado no cenário político nacional sem precisar fazer grandes movimentações. Sua popularidade em São Paulo cresce de maneira consistente, impulsionada por uma gestão que foca em resultados práticos. Infraestrutura, segurança pública e projetos de modernização têm sido os pilares de seu governo, conquistando o apoio não apenas dos eleitores que já simpatizavam com a direita, mas também de uma parcela significativa da população que busca estabilidade e eficiência na administração pública. O governador tem adotado uma postura calculada. Enquanto outros nomes da direita tentam se projetar nacionalmente com discursos inflamados e ataques diretos, Tarcísio prefere manter um tom moderado, focando na gestão estadual e evitando polêmicas desnecessárias. Essa estratégia tem dado resultado.
Pesquisas apontam que, se a eleição para o governo de São Paulo fosse hoje, Tarcísio venceria com ampla vantagem, até mesmo contra o ex-governador e atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas o que torna Tarcísio uma figura tão promissora no cenário nacional? Além da sua atuação eficiente, ele conta com o apoio de um dos maiores articuladores políticos do Brasil, Gilberto Kassab. O secretário de governo e presidente nacional do PSD tem sido um conselheiro importante nos bastidores, ajudando Tarcísio a manter uma base política forte, sem, no entanto, declarar oficialmente qualquer interesse pela corrida presidencial. Essa ascensão silenciosa não passou despercebida. Com a direita buscando um novo líder capaz de manter a base unida, Tarcísio aparece como um nome cada vez mais forte. E mesmo negando repetidamente sua intenção de disputar a presidência em 2026, o governador de São Paulo já se tornou uma das principais peças no tabuleiro político nacional. A pergunta que fica é: até quando Tarcísio conseguirá manter essa postura discreta diante de um cenário tão dinâmico e de uma oposição tão enfraquecida? Nos próximos minutos, vamos entender o papel de Jair Bolsonaro nesse processo e como a relação entre os dois pode definir os rumos da direita brasileira nos próximos anos. Jair Bolsonaro ainda é o principal nome da direita brasileira, mas sua influência já não é mais tão incontestável quanto no passado. Desde que foi declarado inelegível até 2030, o ex-presidente tem enfrentado um desgaste contínuo, tanto no campo jurídico quanto no apoio popular. O bolsonarismo segue forte, mas as rachaduras internas começam a aparecer, e o nome de Tarcísio de Freitas surge justamente nesse momento de incerteza. Bolsonaro sabe que sua liderança está em xeque. Por isso, tem se esforçado para manter o controle sobre sua base e evitar que surjam novas lideranças que possam ameaçar sua hegemonia. Mas, ao mesmo tempo, ele também entende que precisa de um nome viável para representar a direita nas eleições de 2026. E Tarcísio, apesar de não se declarar candidato, é visto por muitos como a opção mais segura para manter viva a força política construída ao longo dos últimos anos. A relação entre os dois é complexa. Tarcísio foi lançado na política nacional por Bolsonaro, ocupando o cargo de ministro da Infraestrutura e conquistando uma reputação de gestor eficiente. Essa ligação é inegável. No entanto, Tarcísio tem se esforçado para se posicionar como um político independente, evitando confrontos desnecessários e buscando construir uma imagem que dialogue com setores mais moderados da sociedade. O dilema para Bolsonaro é claro. Se insistir em manter o controle absoluto da direita e não apoiar Tarcísio, pode acabar enfraquecendo o grupo político que ajudou a criar. Por outro lado, se abrir espaço para o governador de São Paulo, corre o risco de perder protagonismo e ver Tarcísio assumir o papel que já foi seu. A incógnita sobre o futuro dessa relação é uma das principais peças do xadrez político brasileiro. E, enquanto Bolsonaro tenta manter sua base unida, Tarcísio segue em seu caminho silencioso, mas consistente, de crescimento. Nos próximos minutos, vamos analisar os possíveis cenários para 2026 e entender como essa dinâmica pode influenciar os rumos do Brasil nos próximos anos. O cenário político brasileiro para as eleições de 2026 ainda é incerto, mas algumas possibilidades já se desenham no horizonte. O primeiro ponto de interrogação é o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de seu histórico político, a queda de popularidade e os desafios econômicos levantam dúvidas sobre sua disposição em buscar a reeleição. Caso Lula desista, o Partido dos Trabalhadores precisará encontrar um nome competitivo em pouco tempo, o que abriria ainda mais espaço para o crescimento da direita. Do outro lado, há a incógnita sobre a situação de Jair Bolsonaro. Se o ex-presidente conseguir reverter sua inelegibilidade, certamente entrará na disputa com força,
tentando mobilizar novamente a sua base fiel. No entanto, se continuar fora do jogo, a direita precisará escolher um novo representante, e é aí que o nome de Tarcísio de Freitas ganha força. Mas essa não seria uma escolha simples. O governador de São Paulo é hoje o nome mais viável eleitoralmente, com uma gestão bem avaliada e um perfil que agrada tanto ao eleitorado conservador quanto a setores mais moderados. O problema é que Tarcísio, até o momento, demonstra interesse apenas em buscar a reeleição no Estado. Sua equipe tem repetido que sua candidatura presidencial só será cogitada para 2030. Mesmo assim, o tabuleiro pode mudar caso o cenário nacional se torne mais favorável. Se Lula não disputar e o Partido dos Trabalhadores não encontrar um nome forte, a pressão para que Tarcísio concorra à presidência em 2026 deve aumentar consideravelmente. Além disso, há outras peças em movimento. Figuras como Pablo Marçal e o deputado federal Nicolas Ferreira já demonstraram interesse em se lançar na disputa. No entanto, nenhum desses nomes, até o momento, possui o peso político e a aceitação popular que Tarcísio conquistou em tão pouco tempo. Diante desse cenário, o futuro político do Brasil dependerá de decisões que ainda não foram oficialmente tomadas, mas que já movimentam os bastidores de Brasília. E, se há algo que ficou claro até agora, é que o enfraquecimento de Lula e o crescimento silencioso de Tarcísio prometem tornar as eleições de 2026 uma das mais imprevisíveis da história recente do país. Nos próximos instantes, vamos entender o que torna Tarcísio uma aposta tão forte e quais são os riscos que ele enfrentará caso decida entrar nessa disputa. O cenário político brasileiro está em plena transformação. De um lado, temos um presidente que chegou ao terceiro mandato prometendo reconstrução, mas que hoje enfrenta o pior momento de sua popularidade. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva lida com uma economia estagnada, inflação persistente e um desgaste crescente junto à população, especialmente entre aqueles que esperavam uma mudança significativa após as últimas eleições. Do outro lado, surge Tarcísio de Freitas, um governador que tem evitado o palanque nacional, mas que, com sua gestão eficiente em São Paulo, se posiciona como uma alternativa natural para a direita em 2026. Sua popularidade cresce silenciosamente, impulsionada por resultados concretos e uma postura moderada, que contrasta com o radicalismo que marcou a política nos últimos anos. Enquanto isso, Jair Bolsonaro busca manter sua liderança e preservar a coesão de sua base, mesmo com os entraves judiciais que o afastam da disputa. A decisão sobre quem será o principal representante da direita ainda está indefinida, mas uma coisa é certa: o nome de Tarcísio já ocupa um espaço estratégico e pode ser o fator decisivo na próxima eleição presidencial. Resta saber até quando Tarcísio conseguirá manter sua postura de neutralidade e se o Partido dos Trabalhadores terá condições de se reestruturar a tempo para manter o poder. As peças estão no tabuleiro, os movimentos já começaram e o Brasil pode estar prestes a assistir a um duelo inesperado. Você acha que Tarcísio vai resistir à pressão e se manter apenas na disputa pelo governo paulista? Ou a conjuntura política vai empurrá-lo para a corrida presidencial? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas análises. E não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas. Até o próximo vídeo!